A paz do Senhor Jesus a todos, estamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, finalizando este quarto trimestre do ano de 2021. Chegamos à lição de número 13, que será lecionada no dia 26 de dezembro de 2021, que tem por título Revestidos de toda a armadura de Deus. O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 6 e verso de número 10, e nos diz o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa verdade aplicada nos diz o seguinte: há uma batalha diária entre os filhos de Deus e as hostes do mal. Precisamos estar conscientes e revestidos para enfrentá-la. Os nossos textos de referência estão em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso de número 13. E nos diz o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: Paulo nos fala acerca de uma batalha espiritual e de todos os recursos disponíveis que temos para nos revestirmos e assim podermos resistir e ficar firmes. No nosso tópico 1 da lição, vai ter por título Vestindo-nos de toda a armadura. No 1.1 vai falar Fortalecei-vos no Senhor e em sua força. O 1.1, né? No 1.2 vai falar Revesti-vos de toda a armadura. E no 1.3 vai falar sobre a luta não é contra a carne e o sangue. A introdução do tópico nos diz o seguinte: existe uma batalha inevitável entre aqueles que servem a Cristo e as organizadas forças do mundo espiritual. Para vencer a batalha, devemos estar devidamente equipados. 1.1 Fortalecei-vos no Senhor e em sua força. Todo cristão ele sabe perfeitamente que enquanto permanecer nesse mundo, precisa estar sempre vigilante e sempre contando com a ajuda do Senhor, pois o nosso inimigo ele é astuto e bem organizado e forte. A exortação do apóstolo Paulo aqui é para que a igreja se fortaleça no Senhor e receba a necessária vitalidade. E ele dá como referência aqui Efésios 6:10, que nos diz o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ninguém deve entrar numa batalha sem o devido preparo. A palavra grega usada aqui é edinamostê. Essa palavra edinamostê é fazendo uma referência sobre a palavra forte, que tem o significado de fortaleza, tornar-se forte. O cristão deve ter Cristo como fonte de seu poder, porque não se trata de uma batalha física, né? Não é contra carne nem sangue, e não é com forças humanas que venceremos essa batalha. É interessante frisar que nesse tópico 1.1, fortalecei-vos no Senhor e em sua força. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, e isso eu já disse em lições passadas, mas é importante ratificar isso aqui. O apóstolo Paulo chega na culminação dessa carta, no final dessa carta,
aqui nessa exortação da seguinte maneira: por que nós temos que nos fortalecer no Senhor e em sua força? Porque a força que ele está falando aqui que nós temos para vencer essas hostes espirituais da maldade, né, é uma força que não é nossa. E ele está falando a um povo, a uma igreja eleita conforme o capítulo 1 e verso 4, antes da fundação do mundo. Um povo separado, um povo adquirido. Aí no capítulo 2, o apóstolo Paulo, que fala que esse povo que foi separado, que esse povo que foi adquirido, esse povo eleito, essa igreja eleita foi separada, foi adquirida, agora através de Cristo é vivificado. Aqueles que anteriormente, outrora, no passado, antigamente na sua vida vil e pecaminosa, viviam segundo o curso deste mundo, andava segundo a vontade da sua carne, fazendo agradar o que era agradável aos seus olhos, aos seus pensamentos, né? Segundo o curso do seu coração, porque o coração do homem é mau. Então Cristo, através da sua obra redentora na cruz, ressuscitou esse povo. Isso está registrado em Efésios capítulo 2 e verso 1, né? Que Cristo nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E através do capítulo 2, todo esse capítulo 2, o apóstolo Paulo vai trazer essa retratação, né? Que através dessa ressurreição espiritual que Cristo proporcionou a esse povo separado, a esse povo adquirido, através do seu sacrifício vicário, esse povo agora que estava longe, agora chegou perto. Aí nós entramos no capítulo 3 de Efésios, que ainda faz parte dessa parte doutrinária, a igreja. Ele vai falar que agora que nós fomos adquiridos desde a eternidade, que nós fomos ressurretos por Cristo, devemos viver, tanto judeus quanto gentios, nessa unificação espiritual. Não estou falando aqui de ecumenismo, não. Não estou falando aqui de ecumenismo, mas aqueles judeus que creram no Evangelho, que creram na mensagem da cruz, que creram em Jesus, se converteram, eles agora, tanto judeus quanto gentios, são unificados e eles se tornam igreja. Esse mistério que outrora esteve oculto no capítulo 3, que Paulo fala que aos povos anteriores esteve oculto, agora através de Cristo está sendo revelado. Agora através de Cristo está sendo revelado. Então, através de Cristo nós fomos eleitos, ok? Nós fomos vivificados e fomos feitos igreja. A partir desse capítulo 3, vamos entrar então no capítulo 4, esse povo agora eleito, vivificado e unificado em Cristo, tem que viver de forma unida. De forma unida no capítulo 4. E não somente isso, que Deus chamou este povo para obras específicas. Para obras específicas. Um povo separado para viver contrário às obras do mundo, contrário às obras da carne. E nós comentamos em outras lições que estava acontecendo nessa igreja de Éfeso. Que pessoas que frequentavam os cultos, saíam dos cultos e voltavam a ter as mesmas práticas lá fora das pessoas que prestavam culto à deusa Diana, à deusa Artemis, né? E se prostituíam, porque em Éfeso havia uma libertinagem, o pecado de prostituição, o pecado dessa libertinagem sexual não era algo considerado moral, tanto que diversos líderes romanos daquela época era normal serem casados e mesmo assim se participarem de orgias. Então, o apóstolo Paulo, ele alerta esse pessoal. No capítulo 5,
o apóstolo Paulo fala de algumas práticas que nós tínhamos antes que nós temos que deixar para ter uma nova vida em Cristo. Ainda nesse mesmo capítulo 5, o apóstolo Paulo adverte a igreja acerca dos casamentos, né? O papel do marido, o papel da esposa, e no capítulo 6, em seu início, o papel desses filhos. E alerta acerca do papel de cada um. Por quê? Porque era comum para o povo daquela época, como está sendo comum para o povo da nossa época, o casar e descasar. Ah, se não der certo, casa de novo. Então, tinha se tornado algo comum. Aí, quando nós chegamos aqui, o apóstolo Paulo, ele quer alertar que todas essas coisas que ele alertou de forma prática do capítulo 4 para frente, que a igreja deve viver como forma prática de vida, é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Aí por isso que ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Primeira coisa que nós temos que entender aqui: se nós somos um povo adquirido desde a eternidade, vivificados através de Cristo e unificados pelo corpo de Cristo, que é a igreja, nós não devemos viver na prática do mundo. Aí ele começa a falar aqui sobre essa espécie de batalha espiritual. Batalha espiritual. E ele adverte aqui, né, no texto, aqui no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firmes. Primeira coisa que nós temos que enfatizar aqui é que a nossa vitória, ela já está garantida em Cristo. Ela já está garantida em Cristo. Mas que, por mais que Cristo tenha vencido na cruz, nós não estamos livres de passar por adversidades nesse mundo. Cristo venceu. Cristo venceu na cruz. E através de Cristo é que nós podemos vencer as adversidades e as dificuldades nesse mundo. Quando ele fala que fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ele quer dizer que essas batalhas espirituais que diariamente o cristão ele enfrenta, ele não dá conta de vencer com a força do seu braço. Ele não dá conta de vencer com a sua força própria, porque o próprio Evangelho de João, no capítulo 15, verso de número 5, vai falar que sem mim nada podeis fazer. Então não é a minha força, não é o meu eu que tem força para vencer, mas é a força de Cristo. E enquanto eu não reconhecer que a força de Cristo em mim, através da habitação do Espírito Santo, né, através de uma vida de dedicação, eu não vou vencer as adversidades dessa vida. Os motivos de muitos fracassos na vida espiritual são de pessoas que se sentem ou se acham autossuficientes, que se julgam como super espirituais, como super-homens, sei lá o quê, achando que eles são o tal, e na verdade não são. Nós nada somos mais do que vasos na mão do oleiro. E ele faz de nós o que quiser. E nós temos que lutar contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Vamos para o tópico 1.2. Ele fala: revesti-vos de toda a armadura. A igreja de Cristo é como um quartel que recruta e treina os seus soldados para a batalha contra as hostes do mal. Como bons soldados de Cristo, precisamos estar bem treinados e fortes para enfrentar os ardis de nosso inimigo. Para essa luta contra o mundo das trevas, também precisamos nos revestir adequadamente, cobrindo todas as áreas onde o inimigo possa nos ferir. Isso nos indica que não se trata de uma vestimenta comum, se trata de uma vestimenta especial fornecida por
Deus, né? Se de uma série de elementos espirituais perfeitamente projetados por Deus para cobrir seu povo na luta diária contra os ataques do inimigo, existe também uma razão pela qual devemos estar revestidos, para que possamos permanecer firmes contra as armadilhas do diabo. Outra coisa aqui interessante, quando ele fala revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí lá no verso 3 ele enfatiza de novo, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, primeira coisa que nós temos que ver aqui, que essa vestimenta espiritual é fornecida por Deus. Ela é fornecida por Deus. Porque as nossas armas, conforme Efésios diz, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Você não está lutando contra a carne, nós não temos que lutar contra a carne. Quando você acha que o seu irmão está te irritando, quando seu irmão está fazendo alguma coisa contra você, existe algo muito maior ali por trás. Por que que o apóstolo está falando que nós temos que revestir-nos de toda a armadura? Exatamente por causa do verso de número 13 de Efésios 6. Para que possais resistir o dia mau. O dia mau ele chega para todo mundo. E se você ainda não passou pelo dia mau, eu não estou praguejando a sua vida. Eu não estou falando mal contra você, eu só estou te alertando para que você esteja preparado. O dia mau chega para todo mundo. O dia mau ele vai chegar. Todos nós passamos pelo dia mau. Nesse dia mau parece que o sol não nasce. Parece que o nosso dia se torna em trevas. Parece que as coisas, nada acontece, que parece que tudo acontece ao contrário daquilo que nós planejamos. Parece que todas as coisas, ao contrário do que diz a Escritura, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Parece que todas as coisas trabalham ao contrário daqueles que amam a Deus. Mas que são coisas necessárias para forjar o caráter cristão. Infelizmente, tem pessoas na nossa atualidade e no meio cristão que passam por provas de dia e de noite. De dia e de noite. Provas intensas, situações complicadas, uma vida totalmente sofrida, porque elas não aprendem, e muitas das vezes nós não aprendemos a lidar com as coisas espirituais. E Deus muitas das vezes prefere te fazer sofrer um pouco do que te perder para sempre. E é portanto que nós temos que nos revestir de toda essa armadura. Não tem como vestir a armadura em partes. Nós temos que vestir toda a armadura. E é interessante dizer aqui que quando Paulo fala que revestivos de toda a armadura, que Paulo está fazendo uma referência ao texto de Isaías 59:17. Que o próprio Deus se revestiu da couraça da justiça. Que o próprio Deus ele se revestiu. Deus é a plenitude da justiça, Deus é a plenitude da santidade, Deus é a plenitude do amor. Ele é toda a plenitude de todas as coisas. Ele é soberano. Mas Paulo está pegando esse exemplo de Deus em Isaías 59:17, falando que nós temos que ser imitadores de Cristo, que nós temos que ser imitadores de Deus.
Conforme Mateus capítulo 5, verso 48 diz: portanto, sede perfeitos, ou sede santos, dependendo da tradução, como santo é o vosso Pai que está nos céus. E nós temos que nos revestir. Sendo a batalha espiritual, as armas também ela deve ser espirituais. Não tem como eu batalhar de forma espiritual com armas carnais. E nós temos que pedir a cada dia ao Espírito Santo que ele nos dê discernimento de si. Nos dê discernimento. Porque muitas das vezes a gente acha que alguém que está com implicância, não. Às vezes é o inimigo que está te tentando. Quando você compra um produto, quando você compra uma mercadoria no supermercado, a mercadoria está vencida, a mercadoria está estragada, você vai lá no mercado, reclama e troca. Quando você compra uma máquina de lavar, a máquina está com defeito, você reclama com o dono da loja, com o fabricante, né? Então, quando alguma coisa não está certa, você não deve brigar com pessoas. Você não deve brigar com pessoas. Mas com aquele que fez elas. Não estou falando que você deve brigar com Deus, mas que você deve orar a Deus para que Ele mude a situação, sendo Deus criador de todas as coisas. No 1.3 nós vamos falar sobre a luta não é contra carne e sangue. Devemos entender claramente que não são pessoas físicas que se opõem a nós. Não é carne e sangue. Toda ação que os outros empreendem contra nós, pelo fato de estarmos em Cristo, a mão do inimigo está presente e ainda que de forma sigilosa. Verdadeiras estratégias de guerras não convencionais. Paulo as chama de astutas ciladas que geralmente passam despercebidas. Por isso precisamos estar em comunhão com o Espírito e revestidos da armadura de Deus. O apóstolo Paulo assim nos ensinou em relação ao mundo das trevas. Tem poder, eles são astutos e maus. O mundo das trevas usa o seu poder para destruir e se deleita na falsidade e no pecado. Odeiam a luz e a verdade. Então o diabo, a primeira arma dele aqui é o engano. Ele é a mentira. Então o diabo ele trabalha dessas formas para atingir o cristão. O pastor Elianai Cabral, comentando a carta aos Efésios, ele fala sobre essas astutas ciladas do diabo e ele indica armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. E o líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador, acusador. Tomado de fúria por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. E algumas das suas astúcias são, primeiro, confundir a mentira com a verdade, foi o que ele fez com Eva. Deturpar a escritura, foi o que ele tentou fazer com Cristo, Mateus 4,6. Dissimular e introduzir dissimulação, 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 e 14. Era o que o apóstolo Paulo alertou a igreja. Ele tenta fazer falsos sinais, 2 Tessalonicenses 2,9. Ele faz acusações, Apocalipse capítulo 12, verso 10. 2 Coríntios 4,4 fala que ele semeia a incredulidade para que as pessoas não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Ele promove ideologias anticristãs, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4. Então é diante desse quadro o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta, irmãos, ela não é contra a carne e ela não é contra sangue, mas contra principados e contra potestades, poderes, irmãos, da maldade, preparados para destruir a sua vida. E isso aqui, irmãos, ele é interessante
Aliás, eu vou deixar para comentar no próximo tópico, que o tópico próximo vai falar sobre conhecendo os inimigos da batalha. Vamos para o tópico 2, então. Vamos para o tópico 2, conhecendo os inimigos da batalha. 2.1, a organização do exército inimigo. 2.2, mundo espiritual versus mundo físico. 2.3, os inimigos que devemos enfrentar. O relato de Paulo é muito esclarecedor. Ele fala acerca da batalha, diz o local onde essa batalha está sendo travada e revela quem são os inimigos que devemos combater. 2.1, a organização do exército inimigo. No versículo 12, temos uma descrição que revela a estrutura do reino espiritual organizado, que continua operando e projetando suas estratégias em uma dimensão fora do mundo natural que vemos, para aplicá-las todos os dias a qualquer momento contra a Igreja de Jesus Cristo, ou seja, contra os discípulos de Cristo, a fim de fazê-los cair e assim impedir o avanço do reino. Eles são denominados de principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade. Observamos que cada termo usado para descrever a hierarquia demoníaca é precedido pela palavra contra, que implica que cada um representa uma categoria ou um nível de autoridade diferente. Então o verso 12 aqui nos diz o seguinte, portanto, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmãos, aqui que é bom enfatizar aqui novamente que não é o fato de eu estar em Cristo, que eu sou livre de passar por provações. Porque existem cada dia mais surgindo novas teologias e eles tentam falar para você, vem para Jesus que seus problemas vão acabar. Não, seus problemas não vão acabar. Nesse mundo, enquanto a gente passar por esse mundo nós estamos sujeitos a passar por todo tipo de provação. Por todo tipo de provação. Porque se isso fosse uma verdade, a gente poderia questionar por que Paulo foi perseguido, foi morto decapitado, por que Tiago, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, foi morto a fio de espada, por que João foi jogado num caldeirão de azeite ou de óleo fervente, né? E por que muitos outros apóstolos foram perseguidos, né? Como o apóstolo André foi morto, crucificado. O próprio apóstolo Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo, segundo a cultura, assim nos diz, a história nos diz. Então, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. E a igreja, em todo o período da história, até a Bíblia chegar até nós, a igreja verdadeira, os remanescentes que surgiam de tempos em tempos, eles sofreram perseguições, porque ele lutava contra o mundo, ele lutava contra a sua própria carne, e ele, de uma forma ou de outra, ele mexia no inferno. Ele mexia nessas hostes espirituais da maldade. Por quê? Porque Jesus veio para isso, para destruir e desfazer as obras do diabo. Então, o exército inimigo que nós lutamos, ele não é um exército desorganizado. Ele não é um exército bagunçado. Lá existe ordem, existe hierarquia, lá o trabalho é muito bem organizado. E eles trabalham de dia e de noite nesse mundo espiritual que vai muito além do nosso tempo cronológico aqui para destruir a minha e a sua vida. 2.2, o mundo espiritual versus o mundo físico. Devemos ter em mente que tudo que acontece no mundo espiritual tem influência no mundo físico e vice-versa. Podemos citar o exemplo da oração de Daniel, que foi feita no mundo físico, mas repercutiu no mundo espiritual, Daniel 10, do 2 ao 13. Neste capítulo, Paulo revela a posição do inimigo, quem são e de onde partem seus ataques. Comenta que os cristãos, estando em Cristo, são descritos como estando
elevados acima deste mundo material nos lugares celestiais. Assim também lá ocorre o seu conflito espiritual. E isso é tão interessante de se dizer aqui, irmãos, que Paulo está alertando uma igreja. Paulo está alertando uma igreja, né? E por que a igreja ela sofre esses ataques? Por que Paulo aqui não cita que o mundo sofre esses ataques? Paulo está falando para uma igreja porque a igreja ela trabalha nessa contramão das hostes espirituais da maldade. Que essas ciladas, essas arapucas, elas são armadas para a igreja para que a igreja esteja aprisionada nos laços de Satanás. Agora, por que o diabo vai armar esse tipo de cilada? Vai armar esse tipo de estratégia para quem já está perdido? Não tem sentido, né? Seria a mesma coisa de eu tentar fazer alguma coisa para manter preso um passarinho que já está dentro da gaiola. Então não tem sentido. Então o mundo espiritual ele influencia o mundo físico. E as hostes espirituais da maldade elas trabalham de dia e de noite. E quando Paulo diz lá no verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, aquela palavra que nós lemos no grego lá, a palavra edinamoste, que é a palavra forte, ela não significa simplesmente que nós temos que estar com a força de Cristo, mas que a cada dia nós devemos estar nos fortalecendo. Nos fortalecendo. Nos fortalecendo em Cristo. Agora, que força espiritual que eu vou ter para batalhar contra essas hostes espirituais da maldade se eu não tiro um período de oração? Se eu não medito na palavra do Senhor? Porque a Eva foi enganada. Ela foi enganada pela serpente. Deus disse, no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. Aí a serpente chega para Eva e fala para Eva, foi assim que Deus disse, né, tentando engambelar Eva. Só que Eva cai na conversa da serpente e fala que eles não deviam nem tocar naquele fruto. Nem tocar naquele fruto. E a serpente engana Eva com uma meia-verdade. Uma meia-verdade. E essa é muitas das vezes as estratégias de Satanás para a nossa vida. Nós, no Evangelho, o Evangelho de Cristo, ele não trabalha com meia-verdade. Ele trabalha com verdades absolutas, com princípios corretos, absolutos, fundamentais. Não trabalha-se com meia-verdade. Toda meia-verdade tem uma mentira por trás. Aí quando Eva fala para a serpente que se eles comessem daquele fruto, que eles não deviam tocar e nem comer, certamente eles morreriam. Aí a serpente fala para ela, certamente não morrereis. Eles não morreram de forma instantânea, mas a queda espiritual, a morte espiritual, ela foi instantânea. Aí nós pegamos o texto de Romanos capítulo 5, verso 12, que como por um homem entrou o pecado no mundo e assim a morte, e assim todos pecaram. Todos pecaram. Então todos nós caímos em Adão. Mas através do sacrifício expiatório de Cristo, todos fomos vivificados. E é essa igreja vivificada que tem que batalhar
nesse mundo físico, contra a sua carne, contra o mundo e no mundo espiritual contra o diabo. 2.3 Os inimigos que devemos enfrentar. O principal inimigo que devemos enfrentar é o diabo, mas ele não está só. Ele vem com as suas hostes. Efésios 11:12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então é contra esses inimigos que nós devemos lutar. Então aqui nós vemos literalmente o paralelo da batalha de dois reinos espirituais com influências terrenas. Enquanto essas hostes estão nas regiões celestiais, a Bíblia diz que Satanás anda em derredor buscando a quem possa tragar. Fica claro que o ataque vem por todos os lados, mas também devemos nos alegrar porque temos um grande general que está por toda parte e habita pelo Espírito Santo dentro de cada um de nós, formando um grande exército e capacitando com armas poderosas, destrutíveis e insuportáveis ao inimigo. Então nós devemos ter consciência, irmãos, que uma guerra espiritual ela é travada. Ela é travada. Só que essas armas que Deus coloca aqui, a partir de Efésios 6, você vai observar que todas elas, com exceção da espada, são de defesa. São de defesa. Ou seja, o cristão ele não deve viver a vida cristã à procura de demônios para batalhar, à procura de pessoas possessas para expulsar. Não, o cristão ele trabalha em função de Cristo. Em função de Cristo. Porque tem muitas pessoas hoje em dia que dão mais ênfase a demônio do que ao próprio Cristo. O centro do evangelho não é os demônios, é Cristo. O centro da palavra de Deus não é demônios, é Cristo. Nós temos que tomar cuidado com isso. É travada uma batalha espiritual? É. Mas quando o apóstolo Paulo fala aqui sobre nós revestirmos do Senhor e na força do seu poder, é como se Satanás tivesse um terreno, e esse terreno representa o mundo. E nesse terreno, ele fosse o dominador. Aí Cristo é aquele que amarra o valente. Cristo é aquele que amarra o valente. Tem a parábola de Jesus sobre o valente da casa. E enquanto um que não vinha, que é mais valente do que o próprio valente, amarra ele, ele tem poder sobre aquele lugar. Então Cristo é aquele que amarra o diabo, que prende o diabo. Mas ele tem outras influências, ele tem outros que trabalham por ele. E são esses que estão atacando os crentes aí. Que atacam os cristãos. Mas eu não devo correr atrás dessas coisas. Eu devo procurar me fortalecer no Senhor e na força do seu poder, através da palavra, através do jejum, através da oração. Despreocupado. Despreocupado. Se eu tiver que batalhar contra um demônio em um determinado momento, uma pessoa possessa, batalhamos. Mas eu tenho que estar revestido do Senhor e na força do seu poder, reconhecendo que essa força espiritual, essa armadura é Deus que me concede, mas eu tenho que vestir. Ou seja, eu tenho a Bíblia dentro da minha casa. Foi Deus que nos deu a Bíblia, mas eu tenho que guardar, como diz o salmista, no Salmo 119, verso número 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, não basta eu ter uma Bíblia no meu armário aberta no Salmo 91, no Salmo 23, não. Eu tenho que meditar nessa palavra de dia e de noite. Porque
Diferentemente da tentação de Eva, que foi lá no Éden e ela caiu através do engano da serpente, Jesus Cristo também foi tentado em Mateus capítulo 4. E toda a tentação de Jesus, quando ele era tentado, falava assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus citava, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Segunda tentação, terceira tentação, ele sempre respondia, está escrito. Ele sempre respondia, está escrito. Aí tem cristão que hoje em dia é afrontado por Satanás, pelos seus agentes, porque ele tem agentes no mundo. Aí ele vai e responde, não, mas não é assim que a palavra diz, porque a palavra diz assim, 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 assim. Onde diz? Não, está na Bíblia. Aonde? Não sabe referência de nada, não tem referência de nada. Então a nossa referência primordial é a palavra de Deus, para o nosso revestimento, e a oração para o nosso fortalecimento. O equipamento do soldado cristão. Vamos para o tópico de número 3. Tópico 3, o equipamento do soldado cristão. 3.1, a roupagem de um bom soldado. A estabilidade espiritual do crente. 3.2. E no 3.3, aplicando a vida de oração. O servo de Deus que deseja vencer e seguir adiante, deve estar preparado e equipado. Pois o inimigo ele busca todo instante que a sua fé seja enfraquecida. Por isso a ordem está revestido de toda a armadura de Deus. 3.1, a roupagem de um bom soldado. O apóstolo Paulo nos mostra 6 peças principais que compunham a vestimenta de um soldado da época: o cinto, a couraça, o calçado, o escudo, o capacete e a espada, para apresentá-las como ilustrações de verdade, da justiça, do evangelho da paz, da fé, da salvação e da palavra de Deus. Cada uma delas cumpre uma função estratégica na proteção do soldado, tendo sido desenhadas por Deus para nos equipar contra a luta do maligno e suas hostes. Cada uma delas serve para cobrir algum ponto vulnerável de nossas vidas, e a ordem está devidamente coberta para poder resistir o dia mau e ficar firmes. Aí lá no verso 14 da carta aos Efésios, assim em diante, ele fala lá: estáis, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então o apóstolo Paulo ele começa aqui descrevendo as partes dessa armadura, cingindo vossos lombos com a verdade. Ele fala a respeito desse cinto, esse cinturão romano, que isso eu já abordo um pouco aqui do tópico 2, tá? Eu vou abordar aqui um pouco do tópico 2, porque nesse tópico 2, do 3.2, vamos dizer assim, ele aborda que Paulo ele escreve essa carta aos Efésios em sua prisão em Roma, na qual ele estava rotineiramente sendo visualizado por um soldado romano. Provavelmente o Espírito Santo ali, ele inspira o apóstolo Paulo na roupa que esse soldado usava, para como ensinar como nós devemos estar preparados para enfrentar o adversário nesse dia mau. Ou seja, no dia quando nós temos que enfrentar a situação difícil que pode nos trazer crises de fé, quando estamos passando por provações de diferentes magnitudes e tipos,
E assim que toda essa tempestade tiver passado, nós permanecermos firmes. Então, o que significa que devemos permanecer alertas e sem hesitação. Então, essa roupagem do soldado, ele fala primeiro, cingido os vossos lombos com a verdade. Era um cinturão que se colocava aqui mais ou menos na região da cintura, onde se amarrava normalmente a bainha, né, alguma coisa para se segurar a espada, né, segurar a espada, ou armas que os soldados normalmente usavam. Então, esse cinturão da verdade, ele fala a respeito disso, né, de nós vestirmos-nos com a verdade. Que verdade é essa? Essa verdade aqui é Cristo. Essa verdade aqui é Cristo. Porque todo aquele que foi, conforme nós falamos em tópicos anteriores, eleito desde a fundação do mundo, vivificados pelo Espírito através de Cristo e unificados através do corpo de Cristo, ele não pode permanecer na prática da mentira, se ele verdadeiramente está em Cristo. Porque o próprio Cristo diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não somente em Cristo, mas na palavra de Deus. Porque em João 17, eu não lembro exatamente se é o verso de número 5, Jesus está orando, fazendo a sua oração sacerdotal, e ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então essa verdade faz referência a tudo aquilo que faz referência à palavra de Deus. Cristo é a palavra viva e a Bíblia é a nossa palavra escrita. Vestir a couraça da justiça. Se o cinto ele protege essa região mais abdominal, a couraça ela protegia a região peitoral. Essa região peitoral. Então, na batalha, tinha que se proteger toda essa região torácica. E ele fala sobre essa couraça fazer referência à justiça. Só que nós olhamos para essa justiça aqui, e quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que essa justiça, ela não é minha. Que essa justiça, ela não é sua. Mas que essa justiça aqui é a justiça de Cristo. Conforme Romanos, capítulo de número 5. Essa justiça aqui é a justiça de Cristo. Porque nós, dentro de nós, fora de Cristo, não há justiça nenhuma. Há somente desejos perversos e egoístas. Mas através do sacrifício de Cristo, a justiça de Deus é cumprida nele. Porque alguém tinha que pagar o preço, alguém tinha que morrer. E todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram passageiros e simbólicos. Mas o de Cristo foi feito uma vez e não foi só feito, ele foi muito bem feito. Essa justiça é a justiça de Cristo. Eu e você, dentro de nós não somos justos, mas através de Cristo nós somos justificados. Justificados pela graça de Cristo. Aí no verso 15 ele fala, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Ele olha para os calçados dos soldados romanos que parecia como uma meia botina. Só que embaixo ela era revestida de um couro muito grosso, porque nas batalhas romanas, nas guerras romanas, normalmente o inimigo jogava objetos pontiagudos como paus, pregos no chão,
para que conforme o inimigo corresse ao encontro do seu adversário, conforme ele pisasse, ele caísse em meio a essa caminhada, em meio a essa corrida, estando na batalha frente a frente com seu inimigo. Então o calçado romano ele era muito grosso embaixo para que fosse impenetrável. E não somente isso, ele possuía pequenos cravos embaixo, parecendo uma espécie de chuteira que nós temos hoje em dia, para que ficasse não fosse somente rígido, para que não fosse impermeável, mas para que conforme o soldado pisasse no chão, ele tivesse uma verdadeira estabilidade. Então, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, é o poder que a palavra de Deus nos dá para sermos protegidos por essa palavra, para que nós não sejamos atingidos pelos ataques de baixo e para que nós tenhamos estabilidade espiritual. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo aqui, romano, havia 2 escudos. Um para a batalha corporal, né? Ele era redondo e pequeno. E normalmente, quando se lutava com esse escudo pequeno e redondo, era uma luta mais individual, corpo a corpo. E para grandes batalhas, né? Que era as chamadas batalhas entre legiões. Lembrando que a legião romana ela tinha cerca de 6.000 soldados. Usavam-se escudos maiores, em formatos quadrados ou retangulares. E conforme eles avançavam, eles colocavam um escudo um do lado do outro, porque conforme os inimigos lançavam flechas incendiadas com fogo e veneno, esse escudo ele tinha uma camada de pele de animais umedecida, para que quando esse fogo batesse nesse escudo, ele apagasse. Ele apagasse. Então o apóstolo Paulo ele tem essa visualização desse escudo com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então esse escudo ele simboliza a proteção. E a nossa proteção é a nossa fé. E a Bíblia fala em Romanos 10, 17, que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E sobretudo ele fala no verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação era um capacete normalmente revestido de metais, bronze, né, para não ser atingido, né, de forma letal. Porque todos sabem, ainda hoje, normalmente até em brigas de rua, quando se acontece, o primeiro ponto que a pessoa quer atingir é a cabeça, porque é um ponto frágil. Quando se acerta, é muito comum a pessoa perder a consciência. E é por isso que o apóstolo Paulo ele nos alerta em Romanos capítulo 12, verso 2, que nós devemos transformar esse mundo, não nos conformar com este mundo, mas transformar ele pela renovação do nosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, esse capacete da salvação, ele é uma proteção. E a salvação, ela é de mim, não. Isso nós estudamos em Efésios 2:8, em lições anteriores. Que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, ele é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, se nós não tomarmos verdadeiramente esse capacete da salvação, o inimigo ele sempre lançará dúvidas em nossa mente, assim como lançou em Eva. Assim como lançou em Eva.
e todos nós cairemos prostrados diante do inimigo. A salvação é uma certeza. É uma certeza. Não pelos meus méritos, mas pelo mérito de Cristo. Pela obra redentora de Cristo. Enquanto eu não colocar esse capacete, a minha mente está vulnerável. A minha cabeça está vulnerável a ser atingido pelo inimigo. E quando ele é atingido de forma letal. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e verso 4. Que o Deus desse século ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça essa luz do Evangelho de Cristo. E por último, ele fala aqui sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada ela servia tanto para defesa como para ataque. Só que essa espada que Paulo fala aqui não é uma espada qualquer. Ele fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí nós pegamos a carta aos Romanos, a carta aos Hebreus, que nos diz que essa palavra ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e as intenções do nosso coração. Então nós temos que estar revestidos com essa roupagem de um bom soldado. E temos que estar com essa estabilidade na vida espiritual. No 3.3, aplicando uma vida de oração. Nessa parte, Paulo enfaticamente nos exorta a orar o tempo todo com toda a oração e súplica no Espírito. Paulo provavelmente não inclui oração como uma das peças da armadura, porque a oração do crente é muito abrangente. Deve permear toda a luta, independentemente do tipo de luta, das circunstâncias ou do tempo. É por isso que diz, em todo o tempo, no Espírito. Isso não apenas nos fala sobre o momento, mas que às vezes nem sabemos o que pedir ou como pedir, porque isso se faz necessário para a eficácia da oração. Fazemo-la solicitando a orientação do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo fala que para nós nos revestirmos dessa armadura de Deus, para que nós estejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que nós possamos tomar toda a armadura de Deus, porque não tem como eu tomar só parte, eu tenho que tomar ela toda. Ou eu tomo ela toda ou não tomo nada. Eu tenho que ter uma dedicação, uma ligação com o Espírito Santo, através dessa vida de oração. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa, que Deus em Cristo abençoe a sua família. A conclusão nos diz o seguinte: estamos em Cristo nos lugares celestiais, mas também ainda neste mundo. Temos assim que lidar com as investidas do maligno, portanto é imprescindível sermos fortalecidos no Senhor e estarmos revestidos de toda a sua armadura para resistirmos e ficarmos firmes até que ele venha. Detalhe que eu ia esquecendo. Lá no verso 13 ele diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Quando nós tomarmos toda essa armadura de Deus para resistir o dia mau e as astutas ciladas do diabo, ele não fala que depois disso eu tenho que descansar. Ele não fala que depois disso eu tenho que tirar uma folga, que tirar umas férias. Mas ele fala aqui, e havendo feito tudo, ficar firmes. Essa palavra firmes aqui, ela tem o sentido original do mesma palavra vigilantes. Vigilantes. Então nós não devemos andar vacilantes por aí.
mas vigiando em todo o tempo no Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa, que Deus em Cristo abençoe a sua família, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Presbítero Christian, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, orando em todo o tempo. E eu queria encerrar isso aqui com uma oração por você, sua família e sua casa. Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, ó Pai querido, por essa bendita palavra, sabendo que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ó Pai. Sabemos que a Tua palavra ela é digna, ó Deus Todo-Poderoso, de toda aceitação. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos Teus servos, ó Pai querido, que nos ajudou, que nos acompanhou durante esse trimestre da Escola Bíblica Dominical Betel, comentando e estudando a carta aos Efésios. Pai, eu quero que o Senhor abençoe sobremaneiramente a vida desses servos de Deus, ó Pai. Abençoe a cada um de nós pela Tua santa vontade e que a Tua graça e a Tua misericórdia não saia da nossa vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.